Vira e mexe acontece alguma polêmica e ressurge a famigerada pergunta: qual é o limite do humor? A resposta para essa pergunta é muito relativa, mas no que diz respeito a séries de TV ou streaming, geralmente ela tem a ver com prejuízos que aquela série ali pode causar para quem está exibindo ou produzindo aquele material. Raramente algum canal ou produtor tenta polemizar a fim de provar um ponto se isso não for financeiramente vantajoso para a empresa. Um bom exemplo disso hoje em dia é a Netflix, que já acendeu em vários pontos, como quando eles anunciaram que não vão mais exibir personagens fumando em suas séries, ou que não vão mais exibir séries tão violentas. Mas por outro lado, insistem em várias outras questões, por mais que tenha gente reclamando, como por exemplo no que diz respeito à representatividade de pessoas negras e LGBTQIA+. O mesmo acontece com canais de TV aberta, por exemplo, quando eles se posicionam politicamente e isso envolve patrocinadores e toda uma questão muito mais complexa do que simplesmente exibir algo por exibir. Mas outro fator importante também é a época na qual eles estavam exibindo esse produto, porque muita coisa que era permitida antigamente não é mais hoje em dia e vice-versa, principalmente quando se trata de humor. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Quer saber mais? Então vem que eu te conto, porque eu sou o John Jones, você está assistindo ao Tosqueiras, e esses são os episódios mais politicamente incorretos das séries de comédia. Em 2001 foi ao ar um episódio focado no pai de Chandler de Friends, que se chama Helena, e é uma mulher trans. O Chandler morre de vergonha do pai biológico, que é uma cantora e trabalha na noite. Ele inclusive chega a comparar a brasileira Carmen Miranda. A cantora é interpretada por uma mulher cisgênero e o roteiro do episódio é cheio de piadas homofóbicas, mas no final o Chandler acaba fazendo as pazes com o pai. Esse episódio não foi visto como muito problemático na época e realmente é um dos menos piores dessa lista, mas com certeza seria abordado de maneira bem diferente se fosse escrito hoje em dia. É natural que as séries vão ficando cada vez mais progressivas conforme o tempo for passando. How I Met Your Mother, por exemplo, tinha várias piadas gordofóbicas, principalmente na primeira temporada, que foram sendo abandonadas conforme a série foi ficando mais famosa. Outra também que fazia muito esse tipo de humor era Queer as Folk, que também foi abandonando esse tipo de humor conforme ela foi ganhando mais popularidade. Porém, existem algumas outras que insistem em fazer esse tipo de humor, às vezes mais para polemizar mesmo, como é o caso de South Park e Family Guy, por exemplo, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Outro episódio de uma série mais recente notório por fazer várias piadas homofóbicas é o quarto episódio da terceira temporada de The IT Crowd, que na época era sucesso de crítica no Reino Unido. E olha que nesse episódio aqui eles pegaram muito mais pesado. O Douglas se apaixona por uma mulher trans sem saber que ela é trans e quando ele descobre, começa a abusar dela verbalmente. Ela revida batendo nele, mas depois ele a agride com muito mais intensidade. Exibido em 2008, esse episódio foi muito criticado pela comunidade trans e foi eventualmente tirado de circulação pelo canal que produziu a série. O criador da série, o Graham Linehan, ficou revoltado com essa decisão e disse que jamais trabalharia com esse canal novamente porque eles estavam censurando o direito dele de falar publicamente sobre o que ele quisesse. Inclusive passou a fazer vários comentários contra a cultura do cancelamento, incluindo muitas falas transfóbicas, homofóbicas e racistas, até que ele chegou ao ponto de ter sua conta no Twitter desativada pela plataforma por violar os termos e condições da rede social. No final da década de 1970 e quase a década de 1980 inteira, uma das sitcoms mais famosas nos States era The Facts of Life, exibida aqui no Brasil como Vivendo e Aprendendo. Essa série, que tinha um elenco principal todo formado por mulheres, geralmente focava em assuntos relativos ao universo feminino, tanto da perspectiva das adolescentes, como da mulher que era responsável por elas na escola só para mulheres onde elas estudavam. No segundo episódio da terceira temporada, a personagem da Natalie é abusada por um homem na saída de uma festa, e ela naturalmente fica traumatizada. O problema é que as outras personagens não estão nem aí para os problemas dela e meio que colocam a culpa na garota por ela não saber se proteger, além de reclamar que ela está sendo irritante porque ela anda choramingando muito pelos cantos e tem pesadelos de noite, o que incomoda as outras meninas do internato. Isso tudo é abordado de uma forma muito leve e superficial, porque afinal de contas, esse era um programa de comédia para família, mas ainda assim a falta de empatia e as piadas das outras personagens são bem problemáticas se vistas como uma ótica atual. E no final do episódio, a moral da história é que você realmente tem que aprender a parar de se vitimizar e aprender a se defender. Tanto que as meninas entram numa aula de autodefesa, mas nada acontece com o abusador. E inclusive é mencionado que estão rolando outros casos de abuso na cidade. Era bem comum nas décadas de 80 e 90 sitcoms familiares abordarem lições de moral e temas que pudessem resultar em algum tipo de prestação de serviço por parte do canal que exibia o programa. Na quinta temporada de Diff'rent Strokes, que inclusive já foi exibida com vários nomes diferentes aqui no Brasil, rolam 2 episódios especiais onde o Arnold e o Dudley fazem amizade com um abusador que os leva para dar um rolê de bike, tomar sorvete, etc. Mas quando ele começa a sugerir algumas coisas mais picantes, os garotos logo se ligam e pedem ajuda para os adultos. E antes que o cara possa se aproveitar deles, os meninos o denunciam e o cara vai pra cadeia. A intenção era boa.
O problema é que um dos atores dessa série, Todd Bridges, também já sofreu esse tipo de abuso quando ele tinha mais ou menos a mesma idade que os meninos são abusados na série, e isso, é claro, deu vários gatilhos nele. Ele depois revelou ter sido muito difícil para ele fazer esse episódio, mas mesmo assim, por razões contratuais, os produtores da série o fizeram participar. Conhecida aqui no Brasil como Longe dos Olhos, Perto do Coração, essa sitcom era sobre uma típica família conservadora estadunidense na década de 1980. Na quinta temporada, o personagem chamado Monroe é raptado e abusado por duas mulheres numa van. O problema é que ninguém acredita nele e a polícia se recusa a investigar o caso sob a alegação de que homens não podem ser abusados por mulheres. Além de a piada ser que se ele não gostou de ter sido abusado por elas, é porque obviamente ele é gay. Sendo que, de fato, o ator que representa esse personagem, que é o Jim J. Bullock, é de fato gay na vida real. Então claramente rolou um desaforo aí por parte dos roteiristas. Esse episódio, que tem o nome de Pra Cada Homem Tem Duas Mulheres, não foi bem recebido. Inclusive, o próprio elenco dessa série tentou fazer com que ele não fosse produzido na época. E como consequência, esse capítulo hoje em dia é frequentemente obtido quando a série é reprisada. Dependendo da sua idade, você lembra bem na Punk, a Levada da Breca, que foi exibida por muitos anos aqui no Brasil, tanto no SBT quanto na Band. Também teve um spin-off animado que era mais fantasioso e também passou por aqui. Na segunda temporada, rola um episódio onde é anunciado na TV que um serial killer está fazendo várias vítimas exatamente no bairro onde a Punk mora com a família. E ele já assassinou 8 pessoas até então. A garotinha fica aterrorizada e começa a temer que seu pai adotivo vai ser assassinado também. Tanto que ela começa a tentar impedir que ele saia para trabalhar e tem até um ataque de pânico, de tanto medo que ela sente do assassino, que está sendo anunciado toda hora na TV. E é natural que ela tenha medo de perder o pai adotivo, porque ela foi abandonada pelos seus pais biológicos. Mas o Harry não se importa muito com os sentimentos da garota e passa a maior parte do episódio simplesmente ignorando ela. Até que no final, ele diz que ela não precisa se preocupar, porque ele é um macho alfa, hétero, topzera e nada de mal vai acontecer com ele. E fica por isso mesmo. O episódio termina, o serial killer ainda está solta e a polícia está fazendo rondas constantes no bairro da Punk. Mas o pai dela simplesmente fala para a garota deixar de ser paranoica e deixar de ser medrosa, sendo que o medo dela é claramente plausível, mas de qualquer forma, a série depois continua como se nada tivesse acontecido e eles nunca mais tocam nesse assunto. Outra série exibida a exaustão na TV brasileira na década de 90 foi Saved by the Bell, conhecida por aqui com o péssimo nome de Uma Galera do Barulho. Na segunda temporada, tem um episódio sobre história, ancestralidade, apropriação cultural, etc. Durante a apresentação de um trabalho na escola, os personagens são todos relacionados a estereótipos relativos às suas aparências. Por exemplo, a menina negra é uma escrava, a branca é escravocrata, o latino é um toureiro e os dois meninos brancos acabam assumindo o papel de indígenas. Para se reconciliar, os meninos depois acabam encontrando com um indígena de verdade, só que esse programa também utiliza todos os estereótipos preconceituosos de um indígena convivendo na sociedade urbana na década de 90 nos Estados Unidos. Em 2016, o Mark Paul, que é o ator branco que se vestiu de indígena na série, disse que realmente aquele episódio foi impróprio e racista e pediu desculpas por ter aceitado fazer aquele tipo de piada na época. Um dos últimos episódios de Seinfeld também é um dos mais polêmicos. Esse aqui gira em torno da parada do Dia de Porto Rico, que é uma celebração dos imigrantes desse país que moram nos Estados Unidos. O roteiro desse episódio, exibido em 1998, tem várias piadas que podem ser interpretadas como racistas e xenofóbicas, incluindo uma cena onde o Kramer taca fogo e pisoteia a bandeira de Porto Rico. E é por isso que ele é muito criticado pelos porto-riquenhos que moram nos Estados Unidos, que inclusive fizeram protestos e enviaram milhares de cartas para o canal que exibia a série, exigindo que eles se retratassem. Os produtores da série se desculparam pelo roteiro e até hoje alguns canais se recusam a exibir esse episódio e mesmo quando o exibem, tendem a retirar algumas cenas. Hoje em dia, ele só pode ser visto na íntegra através dos DVDs e Blu-rays oficiais da 9ª temporada de Seinfeld. No dia 30 de setembro de 1990 foi ao ar o episódio mais polêmico de uma série já produzida, provavelmente na história da TV mundial. Hi Oh Honey, I'm Home era uma série de comédia sobre Hitler e sua esposa, satirizando os clichês das sitcoms estadunidenses. Nessa série aqui, eles são vizinhos de um casal de judeus e o humor se dá basicamente nas interações entre os dois casais, que não se dão bem. Obviamente, esse programa foi massacrado pelo público e pela crítica, sobretudo pela falta de bom senso em tentar fazer comédia com uma das situações mais trágicas da história da humanidade. Os idealizadores da série tentaram argumentar que essa era apenas uma paródia e a intenção não era ofender ninguém, mas esse argumento não colou, com muitos críticos na época argumentando que esse tipo de piada excede os limites da ironia e estaria minimizando e humanizando demais os atos do ditador alemão, que é o protagonista da série e visto como bonzinho.
A polêmica foi tanta que o canal que exibiu a série a cancelou depois de só um episódio. E olha que pouquíssimas séries tiveram o desprazer de serem canceladas logo no primeiro episódio, mas isso é uma história para um outro vídeo. Outros 11 episódios dessa série estavam programados e 8 chegaram a ser produzidos, mas jamais foram ao ar. Mas ainda assim, é de se espantar que uma série com esse conceito sequer tenha tido chances de ser exibida. É incrível o tipo de coisa que antigamente era permitido e hoje em dia não é mais na TV. E você? Sabe de mais algum episódio polêmico de alguma série de TV que eu não tenha mencionado aqui? Então deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, além de clicar no sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre tudo de mais tosco que acontece no mundo do entretenimento.